Fala aí galera, eu sou o T e agora sim os protagonistas da lore receberam os suportes. Hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre novos suportes anunciados pra Terminal World 3, né, que é a coleção que lança obviamente lá no OCG primeiro, pra gente chega através de Battle of Legends, mas o que é importante nessa coleção é que é uma coleção focada em dar novos suportes para decks dentro da lore da Dual Terminal. Eu já tenho um vídeo aqui no canal comentando um pouco sobre, fazendo um ranking, um tier list sobre as lores, dá uma olhada aqui em cima, mas a lore da Dual Terminal, que é a primeira grande saga que a Konami soltou, né, onde os arquétipos são interligados e as cartas contam uma história, nós temos essa coleção que dá suporte para decks presente nessa lore, onde tivemos na Terminal World 1 os decks de Ice Barrier e Infernoid, que vai ser importante nesse vídeo aqui, além de ter dado suporte para Genex e... eu não lembro qual outro deck. A Terminal World 2 deu suporte para Necroz, Johak, Gemknight e Fable. E por fim, nessa Terminal World 3, nós temos os suportes dado para um Dragunity, Constellar Knight, X-Saber e o outro deck tinha ficado meio que em aberto, onde eu tinha feito esse vídeo conjecturando se o suporte seria para Shadow ou para Zefra. Acabou que foi confirmado que o suporte era para Shadow, mas nós não tínhamos todos os suportes. Agora a Konami soltou a cartinha, o Tigrinho soltou a cartinha e nós vamos acompanhar os suportes para o Shadow, protagonistas dessa lore, pelo menos do último arco da lore. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela nós temos essa carta aqui, né, que é a Reshadow Wenchuru, que é uma carta que soltaram aqui há um tempo atrás, faz um relativo tempo, né, foi no dia 23 de outubro, e eu fiz um vídeo falando sobre ela, que é esse vídeo aqui em cima, que você pode me acompanhar comentando sobre. E aí eu confesso que eu até lá no vídeo eu comentei, né, que eu achei essa carta estranha, porque até então a Konami, ela segue padrões, né, e se você me acompanha você sabe que eu tento observar bastante os padrões que a Konami usa pra poder fazer as coisas, né? E aí, até então, o padrão que a gente tinha de cartas era que eles lançavam os 4... cada arquétipo recebe 4 cartas novas, 4 suportes, e esses 4 suportes são anunciados de uma vez. Essa carta foi anunciada sozinha. Acontece que eu não sabia, depois as pessoas até comentaram no vídeo, que isso aqui tinha vazado de alguma forma. Então, não é que a Konami quebrou o padrão e anunciou só essa carta, é que de alguma forma ela tinha vazado. Até então a gente sabia só essa carta, que serviu exclusivamente para dar o direcionamento que é Shadow e não Zefra, e segundo, para direcionar para uma nova forma de jogar de Shadow. Porque o efeito dessa menina, primeiro que ela é feita com Shadow Monstro mais um Wind, e já tem uma fusão dessa de Shadow, que é feito com Shadow mais um Wind, e o que me causou estranheza. Mas o segundo ponto é o efeito dela, tá? O efeito é um efeito quick, que você muda qualquer número de teu face down no campo para face up, ou seja, flipa os teus Shadows no turno em que eles foram setados. Mas além disso, você vai poder fazer depois disso, mudar os monstros face up para face down. E aí isso faz com que enquanto triga os teus Shadows, você mude os monstros do oponente que estão face up para face down. E quando ela cai no cemitério, você pega uma carta Shadow do cemitério para tua mão. Não é só spell ou trap Shadow igual as fusões antigas fazem, mas ela também não pega carta do deck igual a Apicalon faz. Ela pega carta Shadow do teu cemitério pra mão. Pode ser spell? Pode, mas pode ser monstro pra eu continuar fundindo. O ponto é, o Shadow, ele faz tudo o que ele quer fazer, entre aspas, muito mal. É um deck muito complicado de você interagir com ele, muito, muito complicado, porque ele tem uma puta Power Spell, que é uma Shadow Fusion. Ele tem monstros que trigam os efeitos bem quando caem no cemitério, que você pode usar de maneira genérica, né? O monstro que entra é bom. Você pode usar Ariel e Shadow Fusion e do segundo em alguns decks, mas tem que ser em do segundo, porque em do primeiro, esse Shadow Fusion, ele só faz fusão se tiver Shadow. Em do primeiro, não usa material do deck, então tem que comprar Shadow. Mas os Shadows são ruins de comprar, porque ele não tem efeito de normal summon, os efeitos flip dele você não consegue fazer sozinho, o efeito de ir pro cemitério você não faz sozinho, a não ser que tenha spell pareada. Mas pra ter spell pareado, tem que ter monstro pareado com as cores do bicho que eu quero fazer. Então é complexo de dar suporte pra esse deck. Ele é muito ruim, muito ruim. Então é difícil. Essa menina aqui, ela me deu uma esperança, que eu até comentei nesse vídeo que eu comentei aí em cima aí. Eu vi que ela tenta interagir com os efeitos flips dos monstros, ou seja, a gente pode ter uma parada de mudança de gameplay mesmo do deck de Shadow com esses suportes novos, que é o quê? Poder
também interagir com o efeito flip dos monstros, coisa que a gente não faz há muito tempo. Tem o suporte que eles lançaram no Structure Deck, que é o Shadow Reincarnation, que se você conhece os combos do deck de Shadow, você já deve ter visto que a gente consegue fazer essa carta aqui, ó, jogar ela pro cemitério com a Construct, e o efeito dela é que você bane essa carta, né, do teu cemitério junto com um Shadow pra ativar um desses efeitos, que é mudar um monstro face up pra face down ou de face down pra face up. Você consegue dar o efeito dessa carta banindo a Construct do teu cemitério. E aí se você faz isso, dá essa carta, bane a Construct do teu cemitério, você consegue flipar a Ariel do campo. Aí a Ariel tem um efeito flip que você escolhe um Shadow banido e faz summon dele. Isso é pra gente poder fazer a Construct trigar várias vezes, porque a Construct triga quando ela é special e não quando ela é Fusion invocada. Então isso aqui é o máximo que a gente consegue usar hoje em dia de flipar as cartas pra fazer, tirar vantagem, né? Porque o flip como mecânica é atrasado, então os monstros que têm efeito flip precisam que a gente flipe eles agora. Então me gerou essa expectativa, cara, é ruim, mas eu acho que a gente vai ter uma mudança de gimmick, que a gente vai poder jogar com o Shadow, fazendo as fusões, mas também usando os materiais, flipando, tendo os efeitos flip dos monstros, interagindo, porque tem monstro Shadow que tem efeito flip bom pra interagir. Então se eu puder forçar essa flipada dos meus monstros no turno do oponente, pode ser interessante. As pessoas nesse vídeo que eu comentei sobre essa carta até comentaram também que poderia ser bem interessante que a gente fizesse semelhante ao efeito desse cara aqui, ó. A Konami soltou suporte para Dragon Ruler, e se você não conhece os Dragon Ruler, né, basicamente o que a gente tem neles é que são monstros que tem 3 efeitos diferentes, mas é hard once por turn. Eu só posso escolher um dos 3 efeitos dele para usar no turno. Se eu uso um efeito, eu não posso usar o outro. Eles têm um efeito que, se eles são banidos, eles fazem uma ação. Eu posso descartar ele com um dragão ou monstro da mesma cor para fazer uma ação, ou eu posso invocar eles da mão ou cemitério, banindo cores do cemitério ou da mão. Eles têm 3 efeitos, mas eu posso escolher um deles. O que a Konami fez foi lançar esse cara aqui, ó, um Exceed Rank 7 novo de Dragon Ruler, em que o efeito dele é jogar como custo um Dragon Ruler do deck pro cemitério e replicar o efeito dele de quanto ele é descartado. Dessa forma, eu tenho um leque gigantesco de efeitos que eu posso fazer, e mesmo que eu tenha dado efeito de um Dragon Ruler, tipo um Tempest, de buscar um vento ou de descartar, eu posso dar o efeito do Chasma, que é esse Exceed, e replicar aquele efeito. Então até o que falaram pra mim é que, mano, e se a Konami fizesse um efeito que copia o efeito dos Shadows quando ele é flip? Pode ser interessante, eu imaginei uma fusão fazendo isso quando comentaram no meu vídeo, sabe? Enfim, dito isso de conjecturar, porque o Shadow é um deck que me instiga bastante curiosidade e me instiga querer falar sobre ele, agora a gente vai para os suportes novos, tá? A Konami foi lá, soltou a cartinha e disse pra gente, beleza, tá aqui as tuas 4 cartas, e isso me gerou muitas dúvidas, se liga. Então eles soltaram 4 cartas, sendo um monstro de main deck e é um Terra, tá? Nós temos uma fusão nova, Terra. Nós temos a fusão Vento, que a gente já comentou sobre, e nós temos uma fusão Void, que não tem Shadow no nome. Puta merda. Tá bom. Beleza, uma parada que é importante frisar, eu vou fazer um vídeo separado comentando sobre isso, é que sobre padrão, a Konami quebrou o padrão também, porque eles tinham soltado antes pra gente, né, 4 Constelar aqui, ó, soltaram 1 Constelar, 2 Constelar, 3 Constelar, 4 Constelar, eu tenho um vídeo no canal sobre isso, mas depois eles soltaram uma carta separada, que também é pra Ctelar. Então, a partir de agora, vai ter 5 suportes ao invés de 4? Se for, vai ter uma carta extra ainda de Shadow pra chegar. Vamos lá, então é o seguinte, os Shadows tem um padrão claro. Nós tínhamos antes só monstros Shadows de main deck Darks. Todos eles são flips, tendo o efeito flip e o efeito de quando ele é enviado pro cemitério, porque é um deck de fusão. Mas eu só posso escolher um dos 2 efeitos para usar no turno. Então, só tinha monstros Darks. Em 2021, a Konami soltou um Structure Deck. Nesse Structure Deck, ela entendeu que, beleza, como a fusão de Shadow pede sempre um Shadow mais um monstro de atributo, era impossível fazer as fusões do próprio deck só com as cartas do próprio deck, porque só tinha Shadow Dark. Então no estrutural de 2021 eles entenderam que, beleza, vamos ter que lançar um Shadow para cada cor. Só que nós já temos, nesse momento, eles já fizeram isso, e nós já temos os Shadow de todas as cores no main deck. Já tem um Shadow de água, já tem um Shadow de terra, então eles já tem um Shadow de terra, tá?
todas as cores de Shadow, todo o Shadow no main deck já tem todas as cores. Então isso me fez pensar que, esquisito, eles não vão lançar suporte de Shadow no main deck, a não ser que seja um Shadow Dark mesmo, de Normal Summon. O deck não tem Normal Summon bom, ele continua sem ter. E aí eles lançaram um Shadow novo de terra. Isso automaticamente começa a disparar um monte de gatilho na minha cabeça que, beleza, Konami, eu entendi que você tá repetindo as figurinhas, porque senão eles iam lançar só spells ou fusões, tá? Mas eles estão repetindo as figurinhas e ainda sem tapar algumas lacunas do deck. Mas o que eu tô dizendo com repetir figurinha? E repetir figurinha automaticamente significa que eles têm que repetir figurinha de todas as cores, mano. Tem um monte de suporte de Shadow novo pra chegar. Eventualmente, não agora no Terminal World, mas eventualmente. Então eles lançaram um Shadow novo, que o primeiro espanto, ele é terra. O segundo espanto, ele é o Grista. O Grista, então já tinha um Shadow Terra, tá? Já tinha um Shadow Terra, beleza. Mas o nome dele é o nome da fusão de fogo. A fusão de fogo é o Grista, mas ele é de fogo. Beleza, que na história aqui ele pode pegar fogo em algum momento. Mas o ponto é que o Grista de fogo, Grista de terra. Isso significa que eles vão começar a fazer uma nova bateria de monstros Shadow de main deck. Como assim? Pegar todas as fusões e fazer uma versão dessa fusão de main deck. Significa o quê? Que eles vão lá e podem lançar um Shekinaga. Pode lançar uma Shekinaga. Beleza, que o Shekinaga aqui na verdade é um evento, né? Aqui é a Construct. É um evento, a Construct com os Cliffort dentro da lore, né? Mas eu achei esquisito, sabe? É esse tipo de coisa que começa a pensar. Vamos aos defeitos. Então, o Toru Shadow Grista, nível 7, terra, rocha. E aí é alguma coisa de Gemnite se corrompendo aqui, né? O efeito dele, flip e efeito de cemitério. Então é o padrão, não é o normal summon. O que é triste, é catastrófico, na verdade. Porém, se eles quiserem manter a gimmick de flip, talvez a gente possa concordar aqui, ó. Então o efeito dele, ó, flip, escolhe um non-rock Shadow no teu cemitério e aplique o efeito de quando ele é flipado face up. Aí aqui entra a parada do Dragon Ruler que as pessoas comentaram no meu vídeo. Tem uma carta que replica o efeito, do Shadow no cemitério, que pode ser interessante, porque teoricamente esse cara é qualquer Shadow, mas a Konami não roubou no efeito. Primeiro, que esse é um efeito flip, então flipar já é uma dinâmica ruim, porque a única forma que eu tenho de botar esses bichos no campo seria com Falco, mas o Falco é só no outro turno. Porque primeiro eu tenho que jogar o Falco pro cemitério pro Falco se invocar face down. Então no outro turno o Falco invoca um Shadow do cemitério face down. Outra forma de fazer isso é com a Wendy. A Wendy vai pro cemitério por efeito, então ela invoca um Shadow do deck face down. Mas é muito pesado de ficar só em cima da Wendy. E aí as cartas implicam que eu tenho que ter cartas já no cemitério. Então, além de eu ter esse cara no campo, uma forma de flipar ele, eu ainda tenho que ter o monstro Shadow no cemitério que eu quero replicar o efeito. Porque o Dragon Ruler, ele joga do deck. Beleza, é como custo? É. Mas ele joga do deck. Eu não tenho que ter um bicho no cemitério pra copiar o efeito dele de descarte. Esse cara eu tenho que ter no cemitério pra replicar o efeito dele de flip. Chato, mas enfim. Esse card é mandado pro cemitério por efeito, e aí gera o Shadow, porque o Yu-Gi-Oh! É rápido, né? Então assim, se não for um deck focado na gimmick de flip, a gente só vai ver esse efeito de quando ele vai pro cemitério. Porque assim, né? Porque eu só vou usar ele como fusão e tal. Qual é o efeito, ó? Você pode Fusion Summon um Shadow do extra deck por banir materiais da tua mão, campo e ou cemitério. Você não pode fazer o summon do extra deck no turno que ativa esse efeito, exceto o Shadow. Esse efeito é brabo, tá? Primeiro que você pode pensar que você pode usar isso aqui em outros decks. Então, se eu dou esse cara do deck, Shadow Fusion e do segundo do deck, pum, aí eu jogo 2 materiais do deck pro cemitério, dentre eles esse maluco. Isso imediatamente me dá uma segunda fusão de Shadow. Então pelo custo de uma fusão, eu faço 2 fusões, o que é interessante. Se eu dou um Shadow Fusion do deck, jogando esse cara e uma Wendy, por exemplo, eu posso fazer uma Picalon. Mas aí no cemitério ele dá efeito, aí ele banha agora os mesmos materiais para fazer uma outra fusão, podendo ser uma Shekinaga ou, nesse exemplo, um Wendigo ou a fusão nova de Wendy aqui. Enfim, pode ser, então esse cara é bom, só que ele loca em Shadow, tá? Quando você dá esse efeito, ele loca em Shadow, o que eu gosto. Não acho legal você ficar dando esse cara, jogar ele do deck junto com outra carta, um Dark, e fazer uma Winda depois em seguida. Não gosto disso, tá? E aí ele pode cair no meu turno do oponente? Pode. Eu posso fundir? Posso. Posso fazer um Winda no meu turno do oponente? Posso. Mas aí eu não posso fazer nenhum outro summon que não seja Shadow. E se eu fizer isso, beleza, porque aí eu tô
provavelmente eu tô jogando de Shadow, né? Enfim, é uma carta boa. Isso é bem importante dizer. É uma carta muito boa. Mas, como não tem outro monstro de main deck aqui, significa que o deck continua precisando de normal summons aleatórios. Eu continuo precisando de matemático. Eu continuo precisando de Cartésia, talvez, pra poder fazer fusão. Então, beleza, vamos lá. Só que aí fica aquela pulga atrás da orelha. Virão mais Shadows de cores repetidas e com nome de fusão de extra, talvez. Vamos lá, agora eles lançaram mais uma fusão. De novo, eles já têm todas as cores de fusão pra fazer. Já tem todas as cores. Esse é terra, mas já tem o Shadow de terra que é o Shekinaga. E inclusive ele é nível 10, tá? E máquina também. Esse aqui também é nível 10 e máquina. O que essa porra é? Aí é que entra a diferença. Esse cabo ele é feito com um Shadow mais um Dark. Já tem um Shadow mais um Dark, é o Winda. Mais um Earth, já tem um Shadow mais um Earth, é a Shekinaga. Mas esse é um Shadow, um Dark e Earth. Tudo ao mesmo tempo. Então é uma fusão que pede 3 materiais muito específicos. Eu não gostei disso, tá? Não gostei da forma que eles fazem isso. Por que é assim, eu não sei, mas eu não curti. Em todo caso, a gente segue porque geralmente para chegar nessa menina sempre vai ter esse Grista envolvido e ele é terra, então sempre vai ter usando ele como material, vai ter que ter um Shadow do lado e mais um Dark para poder fazer essa menina. O efeito dela deve ser Fusion invocado, inafetado por efeitos ativados de Spell Trap do oponente, né? Ou efeitos de monstro do oponente cujo nível ou rank seja menor que o nível atual dessa carta, que é nível 10, então ela vai ser inafetada por basicamente todo mundo. Ela não é inafetado menor que essa carta, então ela nem toma Nibiru, tá? Se você tomar um Nibiru, parece que ela não toma. Se o cara te der um Nibiru, porque o Nibiru é nível 10, né? Então ela não toma Nibiru porque o nível do Nibiru é igual ao nível dela. Ela diz lower apenas, não é lower ou equal. Então é só lower. Então ela não é afetada por Nibiru. Ela não é interação, então isso, pra falar a verdade, importa pouco. O cara, é difícil tirar ela do campo? Tudo bem. Ela não faz nada, tá? Enfim, uma vez por turno. Só que aí ela sempre busca, né? Ela sempre busca. O efeito é que uma vez por turno você paga 800 custo, adiciona um Shadow Card ou Void Spell Trap do deck pra tua mão. Isso já começa a ser esquisito, tá? Porque isso aqui é uma ligação que nunca existiu em nenhuma carta de Shadow. Ah, mas tem arte dos Infernoid nas cartas de Shadow. Eu sei. A lore é isso mesmo. É permear diferentes arquétipos. Mas a gimmick e a jogabilidade deles... não. E sim, os dois são vilões na lore, né? O Infernoid e o Shadow são os vilões principais dessa parte final da lore, além da própria Tierra, né? Mas, ainda assim, eu achei muito estranho, porque não tem nenhum elo de ligação até então. Agora passa a ter. Mas é estranho, sabe? Enfim, além de... mas ela pagar 800 e pegar uma carta é bom, só que parece muito um efeito de mid combo, sabe? Continua parecendo complicado chegar até aqui. Ou seja, é suporte que teoricamente não tapa a lacuna do deck, mas enfim, seguindo. Se ele é enviado pro cemitério, como todo Shadow, você pode Special Summon um Shadow do teu cemitério, podendo ser fusão. Isso é bom porque aquele efeito da Incarnation banindo e flipando a Ariel pra invocar a Construct de banida, pra fazer Construct várias vezes, não precisa mais pro deck de Shadow puro, né? Porque essa menina indo pro cemitério, ela revive a Construct e a Construct triga de novo. Então, essa é uma boa carta, tá? Enfim, apesar de que continua sendo uma boa carta, dessa vez uma boa fusão. E pra chegar... só que é uma coisa que a gente só tem de engine, de fusão, de Shadow, que faz jogar, que não precisa você linkar, porque a Picalone te faz jogar se você linka ela. Mas a única carta que te faz jogar de fusão de Shadow é a Construct, que na verdade é quase que a única fusão boa. Agora nós temos essa, e agora também tem essa, então muda um pouco o panorama de um deck puro, de um incentivo para usar um deck puro. Mas ainda é um deck que tem que ter um montão de carta combinada para poder fazer alguma coisa. Esse efeito a gente já leu, e é o que interage flipando os teus monstros e bucando os do oponente, o que é importante porque é uma interação. E aí por fim nós temos uma Spell Void, não é Spell Shadow, tá? É Spell Void, Void Liberation. E aí você pode buscar ela com a nova fusão terra, pode, mas é Void, tá? Vamos lembrar. O efeito dela, ó, revele um Shadow Card na tua mão, custo, pelo menos não é descartar, glória a Deus, o custo é revelar. Você adiciona 2 Shadow Card, forte, 2 Shadow Card do seu deck pra tua mão, com tipos diferentes da carta que você revelou. E aí você descarta uma carta depois. Significa o quê? Que se eu revelo um Shadow monstro na mão,
Eu não posso buscar Shadow monstro. Eu vou ter que, se eu revelei monstro, eu vou ter que buscar um Shadow Spell e uma Trap. Então eu tenho que ter Shadow Trap no meu deck, que é o Schism, geralmente. Então, para eu poder resolver esse efeito, eu tenho que ter no meu deck as coisas diferentes do que eu tô mostrando, tá? Se eu revelei um Shadow Monstro, eu tenho que pegar uma Spell e uma Trap. Se eu revelei um Shadow Spell, eu vou ter que buscar um monstro e uma Trap. Se eu revelei uma Trap, eu vou ter que buscar um monstro e uma Spell. Mais ou menos como o VW faz, né? Jogando as cores diferentes do que você dá alvo. É mais ou menos isso. E aí eu descarto uma carta em seguida, que geralmente vai ser o monstro, porque o monstro descartado triga efeito. A não ser que você use a trap contínua, né, que quando cai no cemitério recicla uma spell, e aí tem que ter muita carta pra isso acontecer. Enfim, por fim ela tem outro efeito, porque como ela é Void, Void é a carta de Infernoid, tá? Você pode pôr essa carta do cemitério, adicione o Infernoid monstro do deck ou cemitério pra tua mão. Que porra é essa, doido? Que porra é essa? É uma carta da Terminal World e até então, por mais que a gente tenha suporte da lore da Dual Terminal, e a Dual Terminal é a união de um monte de arquétipo da lore, até então não tem um suporte que veio para dar suporte para outro deck. Não tem, não tem. O Constella e o Telar é a mesma coisa, que é o deck dá para você dizer isso. O Constella, a Konami veio costurando desde Photon Hypernova, não, Siak, eu não lembro qual é a coleção que deu suporte pra Constella, pra Telar no geral. Mas desde ali ele já vinha tentando costurar pra juntar o Constella com o Stellar Knight. E aí, na Dual Terminal, eles costuraram isso ainda mais. Então, beleza, é uma parada digna. Mas até então, Infernoid, o suporte é só pra Infernoid. Ritual Beast é só pra Ritual Beast. Genex é só pra Genex. Ice Barrier é só pra Ice Barrier. O suporte de Necroz é só pra Necroz. O suporte de Gemknight é só pra Gemknight. Não lista nenhum arquétipo diferente. O suporte de Fable é só pra Fable. O suporte de Jurrak, você usa na Fire King? Usa. Mas eles só interagem com cartas Jurrak. O suporte de Constella, eu já expliquei. O suporte de X-Saber é só com carta X-Saber. De Dragunt é só com carta Dragunt. De Shadow é pra Shadow e Infernoid. O Infernoid ganhou uma carta aleatória. Beleza, que não é uma carta boa no Infernoid. Tem que estar no cemitério. Se tiver no cemitério, e pra estar no cemitério você tem que milar. Esquisito, né? O descartar com as spells. Mas isso me gerou um pouco, bastante estranheza, na verdade. Porque é um suporte meio deslocado. Sei lá, eu achei esquisito os suportes. Apesar das cartas serem efetivamente boas. Mas o deck continua com uma lacuna absurda. Então agora, do nada, você tem uma carta Void que não é reciclável do cemitério pelas suas fusões Shadows. Não é buscável do deck com a tua Apicalon, porque não tem Shadow no nome. Ela é buscável única e exclusivamente com essa carta. E é uma carta que faz tipo assim... 2 para 1, mas a 1 que você descarta triga efeito. Então é uma carta que tem um plus absurdo de Shadow, mas não colocaram Shadow no nome por causa disso, provavelmente. E aí você pode banir para buscar um monstro Infernoid. E não tem nenhum elo entre os monstros Infernoid e o Shadow. Até o atributo dos Infernoid é ruim, porque não é luz os Infernoid, não é trevas os Infernoid, são fogo os Infernoid. Então é ruim demais, cara. Eu achei muito estranho isso aqui, tá? Vou criticar pra caralho porque eu gosto do Shadow e eu achei isso aqui uma merda. Então assim, esses suportes não mudam muito a forma do deck jogar. Não muda. Não vê um Normal Summon bom. Se viesse um Normal Summon que você dá efeito, joga um Shadow do deck pro cemitério e replica o efeito de quando ele é flipado, seria incrível. Porque aí você triga o efeito do Shadow que você jogou pro cemitério como o efeito de cemitério e replica o efeito dele de flip ao mesmo tempo. Seria bom pra caralho. Imagina um Normal Summon de um Shadow hipotético desse, que podia ser luz pra ser melhor pro deck. E ele só tem esse efeito, ele não tem efeito flip, nem tem efeito de cemitério, ele só é um Normal Summon. Podia ser, mano, foda-se. Eu ia dar Normal Summon jogar o Red Hog. Triga o Red Hog que foi pro cemitério e busca um monstro Shadow, e triga o efeito flip do Red Hog e busca uma Spell Shadow. Pronto, é isso que eu quero. Porque eu ativo, funda o end que eu busquei com o Red Hog, com esse luz no campo, faço uma Construct. Esse luz que foi pro cemitério não tem efeito, mas tinha que ser um Normal Summon. Tinha que ser, não adianta, não dá mais. Tá? Então podia ser uma parada dessa. Esse cara que copia um efeito flip é interessante. E tem uma carta que incentiva a usar efeitos flips. Mas ainda assim, tem que estar rodando o jogo, tem que ter o flip que você copiar no cemitério. Nada com nada. Esse efeito de replicar, de duplicar uma fusão é bom. Esse efeito de duplicar uma fusão é bom. Beleza, mas continua sendo uma carta que mantém uma estrutura de problemas que o deck tem. Essa fusão relativamente cara pra fazer, apesar de estar sempre linkada com essa, e dá pra você fazer de N-Forma, a gente vai ver o replay que a galera já fez, dá pra fazer de N-Formas. Acho que ok essa carta também, mas sei lá. Essa fusão é interessante porque instiga uma forma extra de interação via monstros que o deck não tem. Não tem. Ele só tem uma Floodgate, que é a Winda. Eu posso fazer a Picalon no meu turno do oponente.
e aí a Apkalon entra negando uma carta, que é ótimo. Se eu fiz com Schism, eu mato uma carta do cara, que é ótimo. Ah, mas existe a Shekinah e o Krista, essas cartas interagem. Sim, mas primeiro que os atributos pra fazer eles são bem ruins, pra fazer tanto a Shekinah quanto a Krista. A Shekinah, ela nega efeito de monstro que foi special invocado deste deck, mas tem que descartar uma carta Shadow, o que pra um deck puro é justo. E essa menina nega um sumo inerente, também descartando uma carta Shadow, o que também é justo, mas tem uma forma extra, mais proativa de você fazer que triga efeito teu enquanto interage com o oponente buscando os monstros dele. E essa carta é muito boa, mas não tem Shadow nome, não é reciclável e a buscada dela é exclusiva por esse canal. Você pode até pensar, não, beleza, mas a carta tem Void no nome, então vamos pegar as cartas Infernoid? Vamos. Existe uma carta que busca? Existe. O Void Vanishment. Bom demais. O Vanishment diz que você descarta uma carta e adicione o Void Spell Trap do deck pra tua mão. Bom, mano, bom, porque aí eu posso descartar uma carta e buscar essa aqui. Eu poderia trigar Shadow? Poderia, mas não pode, porque o descarte dele é custo. Custo descartar uma carta aleatória. Se fosse efeito, poderia trigar o Shadow, seria bom, enquanto eu pego uma carta Void, que é essa aqui. Mas nem isso dá. Então eu tenho que ter um Void Vanishment, que dá efeito descarta, pega essa. Dá essa, que mostra uma outra carta pra buscar mais duas. Esquisito. Então, assim, até essa, que poderia ser a ponte de Infernoid, não é a ponte de Infernoid. Não tem um Shadow Fiend, como esse Shadow é Rock e não Fiend, você não pode nem usar a Void Calamity. Você não pode nem usar a Void Calamity, que é essa aqui, ó, Apocalipse, perdão. Não pode nem usar essa, que joga um Shadow Center como efeito. Também não pode, então, muito esquisito. Apesar de eu entender que põe o deck pra frente. Agora a gente troca pra cá, porque eu quero mostrar pra vocês um combinho muito do básico que o meu mano Noah fez pra nós, tá? Então o Noah já fez um combo aqui pra nós, onde é um combo de uma Cartésia junto com qualquer Shadow. Ou seja, uma forma de fundir Shadow. E a forma de fundir Shadow numa Construct mais econômica é com a Cartésia. Por quê? Porque a Cartésia é luz e a Cartésia faz fusão sem precisar de spell. Então, precisa de uma carta dessa fora do deck, porque o deck não faz uma jogada dessa com um mínimo de recurso. É muito escrota, porque isso continua cagado. Mas enfim, tem que pegar uma Cartésia que é luz, funde com qualquer Shadow. Esse Shadow não precisa ter efeito, então ele faz uma Construct. Construct efeito, Dump Skumata. O Skumata acaba sendo agora uma carta mais valiosa junto com a Wind, tá? Porque o Skumata dá efeito por efeito, e ele joga uma carta Shadow do deck pro cemitério, e ele é Dark. Então você dá efeito Skumata e Dump a fusão nova, que é esse carinha novo aqui, né? O Grista. Aí o Grista já tem um Shadow Dark no cemitério, que é o Skumata que jogou ele é terra, e o outro Shadow que foi usado pra fazer a Construct também é Shadow, e aí você consegue fazer a fusão nova. Tipo, isso tá redondo, mas percebe que pra chegar nisso tá uma bosta ainda? Porque precisa da Cartésia. Você pode usar Deployment, aí você tem economia de cartas. Ainda assim, não é One Card Play, não vou cobrar ser One Card Play no Shadow puro, mas ainda assim, até o 2 Card Play é todo deficitário. Continua tendo todos os problemas do Shadow, que é ter que ter 3 cartas pra fundir T0. O Shadow Fusion funde do deck, beleza, indo do segundo com o cara tendo um monte de extra deck. E só. Tinha que vir um Brand de Fusion Shadow? Eu acho que não, mas cartas que melhorassem essa dinâmica de jogos, tá? Já que eles focaram muito nessa jogada de combo, que fosse um combo mais econômico. Enfim, então, com a Cartésia e um Shadow genérico, a gente faz a jogada, o que já é um grande avanço pro que o deck fazia, tá? Faz a menina nova. Aqui ele tá pegando a Nef Shadow Fusion, que é uma carta muito ruim, mas tudo bem. Ela equipa em alguém, né? Fala um atributo, transforma o monstro que você deu alvo num atributo, e aí você funde com o Nef Shadow Fusion, né? Então, mirou a Construct e declarou Vento, então fundiu a fusão Terra com a Construct Vento e fez agora a nova fusão Wind, triga as duas fusões no cemitério. Aí isso é interessante, tá? Que a Construct recicla uma carta, que nesse caso é só a Nef, que não serve pra nada, e aí a fusão nova que cai no cemitério revive a Construct. Isso é legal, porque a Construct triga de novo. Construct efeito Dump Wind, efeito Wind invoca alguém do deck face down, trouxe um Hedgehog, aí essa Wind vai dar efeito pra flipar o Hedgehog, então tem sinergia aqui, flipa o Hedgehog pegou um El Shadow Fusion, se ativa um El Shadow agora, opa, ele só acertou, não fez fusão agora, foi pra End, na End a Cartésia ainda volta pra mão, pra ser luz na nossa mão, ser material de fusão, a Cartésia é deusa nesse deck, porque as cartas Shadow são horríveis, enfim. E aí passa pro turno do oponente. No turno do oponente, ele flipa a El Shadow bucada, fundiu a Construct com o Hedgehog, isso pode fazer Winda, isso pode fazer Construct, isso pode fazer Apkalon, tá? No meio do turno do oponente. Dá pra fazer qualquer uma dessas duas fusões enquanto a Construct pega follow-up.
Aqui no caso ele fez uma Construct. Construct no campo tinha Link 1, Hedgehog no cemitério tinha Link 2, Construct no cemitério tinha Link 3, a Construct do cemitério recicla a Fusion, o Hedgehog busca um Skumata e a Construct do campo dump o End, efeito End, invoca alguém bucado, ele invocou um bicho pra comprar carta, mas pode ser um Hollow, que é interação, pode ser um Dragon, que flipando é interação, por quê? Porque o End aqui flipa esse bicho que tiver no campo, isso é bom, porque ela é uma carta que dá efeito na ida e na volta. Ela dá efeito na ida pra jogar e na volta quando o oponente tá jogando pra interagir, o que é interessante, desde que eu faço o end na ida e na volta também. Você percebe que eu tenho que ter esse aceleramento, e aí pra isso eu tenho que passar pela Construct, e pra passar pela Construct tinha que ter bom Shadow Luz, então, enfim. Então ele invocou o bicho do deck, essa end tá flipando esse bicho meu, e bucando um do oponente, o bicho flipado compra duas e descarta uma. Aí ele comprou, vai descartar o Skumata que ele buscou agora há pouco com o Hedgehog. O Skumata no cemitério dump o Shadow Terra, e aí o segundo Shadow Terra faz uma nova fusão banindo o material do cemitério, podendo fazer a Picalone, podendo fazer o Winda, que é o objetivo do deck. Então, bom combo, tá? Bom combo. O que eu abro o olho é que a jogada só é possível com essa Cartésia. Sem a Cartésia eu tinha que ter material de fusão pra fazer a Construct. Aí é que mora a pica grossa, sabe? Uma outra jogada é com qualquer Shadow na mão, então ele usa isso aí, ó. Construct, dump Skumata, dump Crista, efeito, funde, faz a mina nova, efeito da fusão nova terra, pegou uma El Shadow, ativou o El Shadow, fundiu os dois do campo, fez uma Ápica, ao invés de fazer a Wind, fez uma Ápica, efeito das duas fusões no cemitério Trigon, Construct, recicla o El, e a fusão nova invoca Construct, efeito, dump o End, efeito End, invoca aqui um bicho, setou o El, passou o turno, a gente não fez, como a gente, ele podia linkar aqui ou tava locado? Não sei. Tava locado porque ele deu efeito do cabo aqui funde do cemitério, então não pode linkar Calon no Gravity Controller, por exemplo, então já é também um downside aqui pro nosso deck, mas no turno do oponente você funde aqui, ó, a Calon com o bicho que você bucou, faz uma Winda, efeito da Ápica, efeito do Skumata, Dump Dragon, que pode interagir, pega uma Ariel, descarta uma Ariel, efeito, bane as cartas do cemitério e você pode interagir assim. Meio bosta, mas ainda dá pra fazer a Winda, né, que é o foco do deck. Por fim, nós temos aqui esse Hedgehog que fundiu na Construct, porque a Cartésia é quem é luz, né, então Hedgehog pega o End, Construct, Dump Skumata, efeito Skumata, Dump Grista, efeito Grista, funde, faz a mina nova, efeito mina nova, aí ele pega a Void, beleza? Essa Void você ativa, mostra o End, pega uma Spell e uma Trap do deck, isso é bom. Aí você descarta a própria End que vai entrar trigando efeito, isso é interessante, tá? Essa parte aqui é bem boa, a End invoca aqui alguém do deck, você dá efeito aqui, ó, da Void do cemitério, bane ela e pega um Decatron. Se você não deu normal, Decatron, normal suma efeito e joga um Deviate, olha, o deck já é todo cagado de brick, eu tenho que usar mais brick pra isso ter valor, legal. Enfim, Nerf Shadow Fusion que ele pegou pra fundir, aí muda a cor e faz a fusão que você quer. A Nerf Shadow Fusion ser importante de se usar no deck, eu acho algo negativo, pra poder modular a cor e tal, porque é uma carta que não é boa, mas tudo bem. E aí agora ele tá trigando os efeitos do cemitério, recicla a fusão, invoca Construct, Dump El, efeito da menina, flipa esse round, o round reciclou a carta, ativou o El agora, fundiu o Decatron e a Construct pra fazer a Grista, efeito da Construct pegou o El, setou a Schism, a Cartésia na end volta pra mão, e assim nós temos bom setup, tá? No turno do oponente, sim, dá pra fundir aqui o El, ó, fez a Construct, Dump o End, efeito o End, invoca quem que a gente usa pra interagir via o End fusão, que pode flipar o Hollow, e o Hollow mata uma carta do oponente, ou pode ser um Dragon, ou pode ser um Skumata, que interage, né? Aqui ele pegou um Hedgehog que pegou o follow da Fusion, e aí eu tenho ainda a Grista, que pode negar um summon descartando, eu tenho o Schism, que pode fundir numa Winda ou fundir numa Ápica, então é mais ou menos por aí, tá? É o canal do Noah que ele fez o combo pra nós. Esses são os suportes de Shadow, mano. O que vocês acharam? Eu, sinceramente, enfim, mixed feeling. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau.